tudo bem? O meu nome é Aline e você está no canal Parada Pop. E no vídeo dessa semana a gente vai falar sobre uma série que está estourada aqui no Brasil, que se chama Dark. Ela está na plataforma do Netflix na sua segunda temporada e muita gente está com a cabeça cheia de dúvidas sobre essa segunda temporada, que foi bem confusa, né? Então eu vou trazer pra vocês aqui algumas curiosidades que eu tenho certeza que vai te ajudar a entender e também entender a próxima temporada. Então, se você não assistiu ainda, não assista esse vídeo até o final, porque vai ter spoiler sim, porque não tem como a gente explicar as teorias sem contar um pouquinho da história, não é? Então, se você já assistiu, fica ligadinho até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar. A segunda temporada de Dark foi lançada no Netflix. Ela é uma série alemã e não teve muito buzz assim do Netflix no lançamento, mas ela foi muito assistida aqui no Brasil, a primeira temporada, e a segunda temporada veio mais pra gente, pegou de vez, sabe, a história, porque a primeira temporada foi meio paradinha e essa segunda vez deu mais nó na nossa cabeça sobre o que ela estava acontecendo. Se você gosta aí de uma série assim que é meio Lost, meio Fringe, você vai gostar dessa série. Eles não fazem comparativo realmente com essas duas que eu tô falando, eles não gostam de comparação, mas ela tem essa pegada. Ela mistura um pouco de questões científicas, questões religiosas no meio da série e vai fazer um nó na sua cabeça. Então eu trouxe pra vocês algumas teorias e algumas explicações por detrás de onde eles tiraram todas aquelas ideias que eles tiveram pra colocar nessa segunda temporada. Bom, uma das primeiras teorias é a partícula de Deus. Durante muitos anos, os cientistas querem descobrir, e tem várias teorias, sobre como o universo ganha massa. E uma dessas é a partícula de Deus. Então, esse estudo, eu tenho até aqui anotado, começou a partir de 1930 e é uma das datas que aparece na série, né? Então, eles dizem, né, que depois que o Big Bang explodiu, parte dessa energia que foi usada no Big Bang, ela foi acumulando. E é isso que aparece na série, nessa segunda temporada, né? Aquelas partículas, elas se unem e formam um átomo. E esse átomo é aquela bola que aparece de energia que o Jonas acaba achando dentro da usina. Então essa seria a partícula de Deus, né? Durante a temporada eles também usam um nome de matéria escura, que também é um dos nomes que a ciência usa para falar dessa energia. Na segunda temporada eles encontram dois tipos de massas. A primeira, que a gente já falou aqui, é aquela que o Jonas encontra dentro da usina, né, quando ele vai pro futuro. Essa massa, ela foi construída exatamente por causa da destruição, né? Quando ele vai pro futuro, o planeta tá destruído, né, só tem algumas pessoas, né, ele encontra algumas pessoas que eram crianças na época dele, e elas estão adultas agora, né, estão sobrevivendo àquela destruição, e ele entra na usina e encontra essa massa, e ele acha que ele entrando naquela massa, ele vai conseguir voltar pro passado, né, e salvar todo mundo. Então, essa destruição só foi possível porque o Adam acabou criando essa massa e aí ele encontra ela duas vezes. E isso acaba criando um outro paradoxo que também é científico. Bom, agora o que eles falam muito nessa segunda temporada é do tempo, né? Eles vivem falando desse dilema que o tempo é o grande mestre, né? Então aí que entra a teoria que o Deus, na verdade, é o tempo, porque é o tempo que manda. Eles acabam entrando nessa questão assim até religiosa, né? Que fica falando que não seria uma força maior, mas a força maior que tá interagindo na sua vida é o tempo, porque ninguém consegue vencer ele. Mesmo indo pro passado, pro futuro, é ele que manda em tudo. Isso aí que é uma coisa que a gente entende e a gente vai entender bem nos últimos episódios da temporada. Porque assim, a gente acredita que as viagens do tempo dos personagens acabam alterando a vida das pessoas. Então, tanto no passado, no presente e no futuro, se não houvesse talvez a viagem do tempo, a vida deles teria sido diferente. Mas a vida deles é daquele jeito exatamente por causa da viagem do tempo. Então, a interferência deles na viagem do tempo causa as coisas que estão acontecendo. Isso também é muito maluco, porque o Jonas, ele acaba indo e voltando nessa tentativa de mudar o futuro, né, de mudar o que aconteceu, até da morte do pai dele, né, que depois a gente descobre que ele é o mesmo personagem, né, mas se ele não tivesse feito aquilo, ele não ia nascer,
Então, acaba assim, eles precisam daquela interferência para que a vida deles acontecesse daquela maneira. Então, é uma coisa muito doida. Levanta muito essa questão que o tempo que tá mandando, tipo, não adianta eles interferirem em nada que não vai mudar. Deus pode ter colocado você diante da possibilidade de fazer uma grande mudança na sua vida, mas para Adam, que é o personagem, Deus é o tempo agindo sobre você, preparando para o que estará logo adiante, indireto ou diretamente. É isso que possibilita a ação no desastre da usina. Ali está a massa do presente, de 2020, agindo em sincronia com a massa do futuro, em 2053. Quando na verdade elas são a mesma. Com a ajuda da terceira, criada por Adam, a catástrofe acontece e possibilita a existência do que está lá em 2053. Ou seja, quem é responsável pelo quê? Onde está o começo e onde está o fim? Então aí a gente tem que falar do Jonas, né, que ele acaba sendo o personagem principal da segunda temporada. Da primeira temporada ele nem era tanto, mas nessa segunda ele... Realmente a história gira em torno dele, ele mais velho, ele mais novo, é sempre esse personagem, né? Então a gente acaba encontrando 4 versões do Jonas. Então, na série inteira tem as 4 versões. Isso que acaba, acho que, confundindo a grande maioria das pessoas, porque tanto vai e vem, é o mesmo personagem, mas são atores diferentes, por ser mais velho, mais novo, enfim, que a gente acaba falando, gente, mas quem é esse? A gente acaba ficando meio doido. E aí ele tenta impedir um novo ciclo de acontecer, que seria a destruição da usina, né? Só que ele acaba se envolvendo com outros personagens e ele vê que na verdade aquilo não, esse impedimento não vai acontecer. E aí quando ele vê que esse impedimento não vai acontecer, ele acaba também selecionando as pessoas que vão pra dentro e vai ficar naquele lugar que protege as pessoas de acidentes, terremotos, explosões. Então ele vai lá pra debaixo da terra com esse grupo de pessoas que ele acaba contando sobre o que vai acontecer, e são essas pessoas que vão sobreviver à destruição no futuro. Que ele também acaba encontrando, quando ele é jogado pro futuro, ele acaba encontrando essas pessoas lá, né? Então o Jonas, que tá em 1921, ele acaba descobrindo quem é o Adam, que acaba sendo, que ele é o líder dos viajantes, e o Adam é o Jonas também, lá no futuro, bem. Então ele acaba conversando com Jonas e diz que a massa viva foi criada por ele e ele é possível atravessar por ela, quebrando a regra dos 33 anos. Porque, se vocês também não entenderam isso, aquela maquininha que seria a máquina do tempo deixa você viajar para o presente 33 anos e para o passado 33 anos. E ele entrando nessa massa, ele consegue viajar no tempo sem essa regra dos 33 anos. Ele consegue ir pro muito futuro, muito passado, sem ter essa regrinha. Tá. Então ele joga, o Adam acaba jogando o Jonas pro dia da morte do pai dele, né? E ele... Na verdade, o Jonas vai lá... E é muito interessante essa cena, porque o Adam manda ele lá pra falar pro pai dele não se matar. Mas na verdade, o que o Adam queria era que ele desse a ideia pro pai dele se matar, porque o pai dele se matando é o gatilho pra tudo começar, entendeu? Então, ele entregando a carta que o pai dele tinha deixado quando se matou e tudo mais, acaba que é aquilo que ele tem que fazer, porque eles até na conversa eles falam que se ele não se matasse, nada daquilo ia acontecer, então ele poderia nunca ter nascido, nem nada, entendeu? Então... Ele não acaba alterando a história, ele acha que ele tá lá pra alterar a história, mas ele não tá. O Adam acaba enganando ele, né, na verdade. Então, na verdade, o pai dele acaba contando que ele, nessa conversa também interessante, você acaba descobrindo outras coisas. Que ele pergunta que o pai dele, na verdade, é o menininho, o Mickey, que foi pro futuro, que foi o primeiro que sumiu, das crianças daquela época que sumiu. E o pai dele é essa criança. Então ele pergunta, mas por que você sumiu quando era criança? Quem é que levou você pra caverna? E aí o pai dele fala, foi você que me levou pra caverna. Então na verdade o filho dele, que é filho dele no futuro, que levou ele quando ele era criança pra caverna. É uma coisa meio confusa, meio doida. Mas então ele acaba descobrindo que na verdade o Jonas é o gatilho pra todos os acontecimentos e todos os ciclos acontecerem, né? Aí até agora a gente acaba que o Adam, o Adam fala que ele é o Jonas no futuro, mas mesmo assim a gente não sabe as verdadeiras intenções do Adam, porque é uma coisa muito misteriosa. Ele aparece
falando algumas coisas, mas você não sabe se ele tá falando é verdade ou é mentira, né? Ele no começo, assim, a gente até fica com medo dele porque ele é todo deformado e ele acaba falando pro Jonas que ele é todo deformado por causa das viagens do tempo, que o corpo humano não é adaptado a essas viagens ao tempo, então passa por muita radiação, então ele acaba se deformando por causa disso, né? E aí, é assim, né, o Adam, mesmo tendo essas duas, ele é o que sabe de tudo. Então, se a gente não conhece muito ele, é realmente porque a gente não sabe de tudo. Então, ele acaba sendo descrito muito pelos outros personagens. Então, a gente não sabe o final da história, por que tudo tá acontecendo. Porque quem só sabe isso é o Adam, porque ele que é o rei das viagens do tempo e tudo mais, e ele mesmo não fala. E aí que a gente entra mesmo na Cláudia e no Noah, que são dois personagens. Na primeira temporada, o Noah era um dos personagens principais, porque ele que tava levando as criancinhas pra caverna e tudo mais. Mas nessa temporada a gente conheceu o Noah do passado também, ele novo, sendo o Noah do futuro e do presente, recrutando ele mesmo pra essa seita, sei lá, dos viajantes. E a gente acaba descobrindo também a Cláudia, que quando ela volta pro passado e fala pra ela mesma que ela dá a máquina do tempo pra ela e fala que ela vai ter que fazer coisas muito importantes. E aí o Noah mata a Cláudia, né, porque a irmã dele acaba enganando o Noah, que eles não se gostam, e ele vai lá matar a Cláudia, e a Cláudia no final deu a entender que ela orquestrou pra ele matar ela, porque aquilo tava no plano, precisava ser aquilo ser feito também. A Cláudia já tá idosa quando ela morre, né? Ela trabalha pra evitar certos acontecimentos, resulta em um apocalipse. É isso que a gente entende. Só que assim, sinceramente, eu até escrevi aqui e vi, eu não acho que ela era de todo bem, porque ela que faz a construção da máquina do tempo, então ela que cria, e ela que cria o líquido da usina que vai fazer essa viagem do tempo, e na verdade eu acho que essa criação da máquina do tempo foi uma coisa ruim, não foi uma coisa boa. Então, pra mim, eu não sei. E também tem a cena da morte do pai dela, que eu fiquei meio chocada nessa cena, que foi quando ela tava no passado, a Cláudia velha já tinha visitado a Cláudia do passado, e ela entrega a máquina do tempo pra ela, e essa Cláudia vai pro futuro, e ela acaba indo pra biblioteca, e ela pega um iPad lá, e ela fica doida que não tem máquina de escrever nem nada, e ela pega várias notícias da cidade e acaba imprimindo e levando de volta pro passado. Então ela tinha tudo o que ia acontecer no futuro impresso. E ela acaba descobrindo que o pai dela ia ser encontrado morto no apartamento dele. E aí ela vai pra casa dele e pede pra ele morar com ela, só que quem acaba matando ele é ela. Noah, ele acaba essa segunda temporada sendo meio que... ele fica meio secundário, só nessa participação da Cláudia, que ele acaba matando ela. Até que no final, nos últimos episódios, a gente acaba vendo ele se virando contra o Adam, porque ele era um bonequinho do Adam. E ele descobre que o Adam não protegeu a família dele no apocalipse, que a família dele toda morre. Naquelas páginas arrancadas do livro dele, ele acaba descobrindo isso. E aí ele tenta matar o Noah, o Noah tenta matar o Adam, então ele acaba se virando contra, né? Aí, quando ele tá tentando matar o Adam, a irmã dele, a irmã gêmea dele, a Agnes, que não gosta dele, que isso é revelado bem antes, ela acaba matando o Noah. Então ele é traído pela irmã dele também, porque ela também, que a gente vê que ela acaba traindo a Cláudia, e por isso que o Noah mata ela, é porque ela quer tomar o lugar dele na organização do Adam. Então ela quer um lugar pra ela também ser salva do apocalipse. Então ela acaba matando o irmão dela, o Noah, também. Tá, então, no pós-apocalipse, o Noah ele acaba se envolvendo com a Elizabeth, que é a menina muda, que a gente vê ela no futuro, que ela é uma das chefes do apocalipse, lá em 2053. E aí ele tem uma filha com ela. Essa menina, ela não foi criada lá no apocalipse, é aquela menina loirinha que foi criada no passado. Então ela acaba descobrindo que o Noah é o pai dela. Tem uma cena que ela mostra o pai dela, é uma loira, mas ela ainda não sabe quem é a mãe, né? Que aí ela acaba descobrindo só depois. Mas o Noah no final parece que ele é bonzinho, mas a gente sabe que ele era idiota, então eu nem fiquei triste que ele morreu não. Bom, aí o que acontece? É porque essa série, na verdade, assim, eu não fiquei com dó de ninguém que morreu, gente. Todo mundo muito idiota. Mas enfim.
Aí o que acontece? A gente tem um grupo de personagens que foram salvos aí do apocalipse, né? Eles então deixaram alguns personagens vivos, que aí é pra terceira temporada, né? Porque também se morresse todo mundo. Então agora vamos falar dos personagens que estão perdidos aí no passado, no futuro, que foram salvos. Um deles é o pai do Mikkel, né? Que ele tava tentando ir atrás do filho. Aí ele foi lá pro passado, pra 1953. E aí, no mesmo tempo que o Mickey tava. Só que ele acabou sendo preso porque acharam que ele era um assassino de crianças. E aí depois ele vai pro manicômio como louco, né? Ele acha o filho dele, tenta fugir. Só que aí a polícia vai atrás dele e prende ele de novo. Então ele, por enquanto, ele ainda tá lá, né? A mulher lá dele vai atrás dele, enfim, mas ele ainda tá preso lá. Então a gente não sabe, pode ser que ele apareça aí na terceira temporada, ele consiga fugir, enfim. A Hannah, que ela acaba usando a máquina do Jonas, né, pra atravessar e tentar um entendimento com esse cara, porque ela era amante dele. Mas ela acaba largando ele lá na cadeia, como a gente vê, ele começa a chamar ela de vadia também, e aí ela larga ele lá. Bom, a gente já sabe que eu não tenho nem um pouco de dó da Hannah, aliás, eu queria que ela sofresse nessa terceira temporada, porque ela realmente é uma pessoa muito malvada. Ela não tava nem aí pro filho dela que sumiu, aliás, ela abandona ele pra ir atrás, ela é extremamente vingativa, invejosa, e eu não gosto dela. Mas ela acaba ficando em 1953, que é o ano que tá o outro. Então pode ser que a terceira temporada foque nesse aí passado, porque já tem 2 personagens, ou 3, né, porque tem o Mickey também. Então 3 personagens aí perdidos nessa época. Então o Mickey fica preso em 1986, ele se casa com a Hannah. Então, né, que ele casou com a Hannah, que tá lá no passado agora. E é pai do Jonas, que é, entendeu, né, gente? É tudo a mesma família. Todo mundo acaba sendo a mesma família. Bom, aí tem a Catarina, que ela tá tentando ir atrás do marido e do filho, e ela entra na caverna. Só que ela entra na caverna durante a explosão que tá tendo da usina. Então a gente também não sabe se ela sobreviveu à explosão, ou se ela vai conseguir chegar em 1986, ou se ela vai acabar indo pro futuro, a gente não sabe. Então ela também é um personagem que tá em aberto, que pode trazer coisa aí pra terceira temporada. E aí nos momentos finais dessa segunda temporada a gente tem a Marta em destaque. E aí a gente começa a perceber que, por exemplo, vai ter esses personagens perdidos aí no passado. Pode ser que uma esteja aí também, a Catarina esteja. E a gente tem a Marta numa exposição estratégica, que são esses personagens que a gente pode prestar atenção, porque eles vão ser importantes para a nova temporada, né? Onde eles estarão é onde vai começar a terceira temporada. No final, a gente acaba descobrindo que o Adam, ele acaba matando a Marta pra ela ser um ponto neutro das emoções do Jonas, pra ele se tornar o Adam no futuro, né? Então ele acaba matando a Marta. O que acontece nos últimos segundos é que a outra Marta chega pra falar com o Jonas, e ela não diz que ela é uma Marta do passado, ou que chegou lá, que tipo, essa tá morta, mas eu sou do passado, estou viva, ou eu sou, sei lá, de outra dimensão. Ela diz que ela é de outro mundo, de um mundo diferente. Ou seja, a terceira temporada pode incluir mais isso, vai ter um mundo diferente com pessoas iguais, ou seja, é uma Marta que veio de outro lugar. Então eles vão colocar mais doideira aí no meio pra gente tentar entender. Entendeu, né? Tá bem mais confuso. É a terceira temporada, gente. Eu acho que eu vou até desistir de entender se eu for assistir. E ela tem também uma máquina que parece uma máquina do tempo, mas a gente não sabe se ela diz que é de outro mundo, então não é. E ela acaba levando ele e os dois são levados pra algum lugar que a gente também não sabe. Então aí fica as questões do final da temporada. Como que o Adam se tornou o Adam, entendeu? Como aquele Jonas se tornou o Adam, a gente não descobriu ainda. Quem é o Adam mesmo, a gente não sabe. Como essa Marta de outro mundo foi parar lá e que mundo é esse? Aonde a Catarina foi parar, a gente também não sabe. O que vai acontecer com os personagens que estão no passado? Vão ficar lá mesmo daquele jeito ou vão sair de lá? O que o Agnes fez pra sair do grupo a gente também não sabe. Qual é a razão disso tudo, né? Por que tá tendo essa guerra pelo tempo? Por que tá tendo esses ciclos a gente também não sabe. Bom, então são essas as nossas dúvidas para a próxima temporada. Ainda não tem a confirmação da terceira, a Netflix não liberou data nem nada, até porque a segunda temporada foi ao ar agora, né? Mas a gente tá já na esperança, porque com certeza a terceira temporada vai falar sobre multiversos e vai ter
mais coisas pra dar mais nó na nossa cabeça, né? Se você conseguiu entender mais um pouquinho da história, conta aqui pra mim se eu perdi alguma coisa, pra eu entender também. E a gente tá junto aí na próxima semana com mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui pra ajudar a gente. E compartilha esse vídeo com seus amigos que estão assistindo o Dark e também estão meio confusos. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo, tchau!